A Idade Média, ou seja, o medievo, foi marcada filosoficamente pelo pensamento do grande Tomás de Aquino. Mas, à medida que a Idade Média avançava, um novo motivo religioso básico emergiu, e Doiverde o chama de motivo da natureza e liberdade. Mas, para entendermos como esse motivo religioso básico emergiu e se tornou dominante até os nossos dias, façamos um resumo do desenvolvimento do cristianismo. A igreja cristã começa a ser implantada pelos 12 apóstolos de Cristo, acrescido de Matias, substituto de Judas Iscariotes, e do apóstolo Paulo. Isso você pode ver lá no livro de Atos da Bíblia Cristã. E nessa fase apostólica, João, Pedro e Tiago assumem a evangelização dos judeus, enquanto Paulo torna-se ao apóstolo dos gentios. Com a morte de João, que era o último dos apóstolos, encerra-se a era apostólica, começando a era patrística. E os pais da igreja, como Agostinho, Atanásio, entre outros, continuam o trabalho de expansão do evangelho no Oriente e na Europa Ocidental. A conversão do imperador Constantino, imperador romano, em 303 depois de Cristo, torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E aí a proximidade cada vez maior da igreja cristã com a política e a fragmentação do Império Romano possibilitaram que o bispado de Roma fosse paulatinamente assumindo uma preponderância sobre os demais bispados. Entre 313 e 590 d.C., o bispado de Roma consolidou sua primazia sobre os demais. Decisivo para isso foi a ascensão de Leão I no ano 440 d.C. E nesse período, o crescente poder político e econômico da igreja cristã, conjugado com a primazia do bispado de Roma, deu origem à Igreja Católica Romana. Então esse é o processo de desenvolvimento da Igreja Católica Romana. Essa igreja avança para a Idade Média como a única expressão do cristianismo. Então a Igreja Católica Romana se torna a cara do cristianismo na Idade Média. Esse aspecto, adicionado da crescente presença dos clérigos da igreja nos assuntos políticos, econômicos e sociais, formará a base para a reação contrária à visão cristã de mundo, que se manifesta claramente no Renascimento e atinge o seu ápice no Iluminismo. Então nós temos aí a crise do cristianismo no medievo, ou seja, na Idade Média. E alguns fatores contribuíram para isso. A partir do início do século XIV, a Igreja Católica Romana passou a lidar com uma crescente perda do seu poder, ou seja, aquela oposição que vinha sendo construída historicamente, com uma rejeição à presença cada vez mais forte dos clérigos católicos romanos nas instâncias da vida societal ali na Europa, isso provocou uma reação e essa reação levou a uma perda do poder da Igreja Católica Romana, principalmente a partir do século XIV. E diversos fatores contribuíram para isso, como o envolvimento do clero com todos os aspectos da vida civil e o surgimento das nações-estados. E o início da Reforma Protestante, lá em 1517, aumentou a oposição de muitos líderes medievais ao envolvimento da Igreja Católica Romana na vida civil. Além disso, os denominados reformadores magisteriais, ou seja, aqueles reformadores originais, como Lutero, Zwinglio e Martin Bucer, defendiam uma teologia bastante distinta daquela adotada pelo catolicismo romano, principalmente na doutrina da salvação e na forma de organização da igreja. E, paralelamente a isso, a Igreja Católica Romana enfrentava mudanças políticas e econômicas substanciais na Europa. Então você pode ver que o cenário nessa época aí era um cenário bastante conturbado em termos sociais, em termos teológicos. Havia, sim, uma vez que a Igreja Católica Romana era a expressão do cristianismo, havia uma crescente oposição à Igreja, havia um crescente afastamento das autoridades e de muitas das pessoas comuns da Igreja Católica Romana, um afastamento, às vezes, não formal, porque a Igreja Católica Romana controlava muitos aspectos, então um afastamento, uma excomunhão da Igreja tinha consequências civis bastante sérias,
Mas, embora esse afastamento não fosse muitas vezes formal, ele era de fato. As pessoas estavam cada vez menos interessadas naquilo que a Igreja Católica Romana tinha para oferecer ali, né? E a Reforma Protestante do século XVI não ajudou muito nesse cenário. E nós temos, então, nesse ambiente conturbado, o seguinte cenário filosófico: a crescente contestação ao poder da Igreja Católica Romana e as divergências entre os reformadores. A Reforma Protestante ela já nasce se dividindo, com uma controvérsia entre Lutero e Zwingli a respeito da ceia do Senhor, abriram espaço para que o cristianismo fosse paulatinamente perdendo o seu protagonismo como visão de mundo predominante na sociedade europeia. E além dessas causas religiosas, a Renascença e o Iluminismo consolidaram uma visão profundamente secularizada em estratos influentes da sociedade europeia. No centro desse fenômeno todo estava a emergência de uma visão humanista que rompia com a ideia cristã de um mundo imanente contaminado pela queda e com o ideal grego de uma natureza que segue um fluxo biótico e precisa ser transcendida pela forma. Ou seja, esse cenário aí filosófico, essa crescente secularização. E o que é secularização? Nos termos do Charles Taylor, no seu livro magnífico lá, Era Secular, ele vai dizer que a secularização é o crescente afastamento das atividades religiosas. E o Taylor não é como o Doiverde, que dá aquela definição de religião que nós já vimos aqui em vídeos anteriores, mas o Taylor ele chama de religião aquela manifestação religiosa institucionalizada, né? Religião para o Taylor são denominações religiosas. Então ele vai falar que o secularismo é esse afastamento dessas manifestações religiosas institucionalizadas. É como nós temos hoje, né? As pessoas hoje elas são muito mais religiosas em termos nominais, religião nesse sentido institucionalizado, não no sentido do everdiano que nós já vimos aqui, mas as pessoas são muito mais afastadas dessas manifestações institucionalizadas de religião. As pessoas hoje cada vez vão menos aos cultos, menos às missas, têm menos participação nas suas denominações religiosas, nas suas igrejas. Então é isso que o Taylor está chamando de secularização. Então ele vai dizer que essa emergência do humanismo que rompia com a ideia cristã de um mundo imanente contaminado pela queda e com o ideal grego de uma natureza que segue um fluxo biótico e que precisa ser transcendida pela forma, ou seja, isso daí já não é mais importante. E isso impactos significativos para a filosofia em geral e a epistemologia em particular, né? O pensamento filosófico centrado em Deus, típico lá da Idade Média, foi sendo paulatinamente substituído por uma nova visão na qual o ser humano passou a ser o centro dos aspectos temporais da realidade empírica. Aí, olha o conceito do everdiano. Aqui eu estou voltando lá para Hermann Doiverde. E esta é a gênese do motivo doiverdiano da natureza e liberdade, um novo motivo religioso básico. Então, que vai surgir o quê? Nessa crescente secularização da sociedade europeia. Então, aquilo que era tônica do medievo, Deus e os homens existindo aqui, sendo parte da realidade, agora nesse motivo religioso básico, com esse questionamento crescente da cosmovisão cristã, você tem o homem no centro de tudo e Deus sendo escanteado. Não necessariamente é uma visão ateísta, ou seja, que negue a existência de Deus, mas é uma visão secularizada, onde Deus está cada vez mais na periferia dos aspectos da vida em sociedade. E aí, então, nós temos a emergência desse motivo religioso básico. Então, a partir do Renascimento, a visão grega e cristã de interação entre imanente e transcendente foi sendo substituída por uma concepção na qual o desenvolvimento da humanidade levaria ao domínio das forças da natureza. Assim, a ciência tornou-se o meio pela qual o ser humano investigava essas forças, descobrindo suas leis e ordens. Perceba que aqui não é muito diferente do que Aristóteles propunha com a ideia da racionalidade dele lá. Só que, enquanto Aristóteles não negava o transcendente, aqui nós temos uma
negação, ou pelo menos uma hostilidade cada vez maior à ideia de um transcendente. O que existe é o que nós vemos, é o que nós percebemos, é um mundo sensível. Esse mundo transcendente e espiritual, isso é parte de fé, e a fé não se explica pela razão, logo ela não é uma base aceitável para conhecimento. É isso daí que a gente vai começar a ver a partir desse motivo religioso básico da natureza e liberdade e que vai influenciar profundamente pensadores, alguns em especial, como, por exemplo, o holandês Baruch de Spinoza e o alemão Immanuel Kant. E, claro, o escocês David Hume também pode ser colocado aí. Bom, mas então a fé em divindades impessoais, como defendiam os gregos, ou no Deus criador bíblico, como os cristãos, foi sendo substituída pela fé na autonomia do pensamento humano, representada por um tipo específico de ciência na qual as verdades naturais eram descobertas independentemente de aspectos transcendentais. Ou seja, o que nós temos hoje e que é chamado simplesmente de ciência, do ponto de vista desse desenvolvimento do pensamento ocidental, é uma versão da ciência, é uma ciência, vamos dizer, naturalista, ou seja, é uma ciência que nega o transcendente, é uma ciência que lida apenas com o imanente, ao contrário do que tinha sido a tradição até então, desde a antiguidade até o medievo, em que transcendente e imanente estão ali interagindo um com o outro. Agora, nesse motivo religioso básico da natureza e da liberdade, emerge essa visão secularizada da ciência, essa visão naturalista da ciência, em que o transcendente vai sendo paulatinamente expulso e confinado à ideia de fé e razão são separadas, negando até o pensamento de Tomás de Aquino, em que elas eram distintas, mas tinham as suas conexões. Agora não, volta-se, na verdade, ao tempo a negação do pensamento tomista, né? Fé e razão são separadas, e questões transcendentes são questões de fé, e essas questões de fé são lá, você expressa na sua casa, na sua igreja, mas o que importa aqui para entender o mundo é a ciência, é a razão. Olha só, a separação entre fé e razão. Então a razão é o que importa, a razão é o que dá validade ao pensamento. E a ciência vai ser a expressão dessa razão. Logo, aquilo que não tiver uma chancela científica não é conhecimento válido. Então percebe como a gente vai tendo uma mutação significativa do que era o pensamento até então da humanidade? Bom, então, como eu disse, nessa visão de mundo, as explicações são válidas somente após passarem pelo crivo do pensamento científico, nessa versão naturalista, que é a versão que é prevalente nos nossos dias. Então, mais uma vez, o transcendente passa a ser visto como um aspecto dogmático ou supersticioso, portanto, incompatível com a ciência naturalista adotada nesse motivo religioso básico. E como Doeverde bem ressalta, esse novo motivo religioso também traz forças antitéticas dentro de si, ou seja, há um movimento dialético aí. E como nós vamos entender essa dialética desse novo motivo religioso, que é o da natureza e liberdade? Ora, o Doeverde vai destacar o seguinte: a liberdade humana desse motivo religioso significa controle sobre o mundo natural. Tudo pode ser explicado e modificado pela ação do intelecto humano, agora liberto das concepções transcendentais de gregos e cristãos. Ou seja, esse motivo religioso básico, esse aspecto da liberdade dele, é liberdade em quê? Tira o transcendente da jogada. Agora é a ciência que, como expressão da racionalidade humana, ela é que dá a chancela daquilo que é tido como conhecimento válido ou não. Só que Doeverde vai ressaltar que essa lógica levou a uma tensão. Se esse intelecto precisa do crivo da ciência naturalista para levar ao conhecimento, como o ser humano pode ser livre? Olha como que o Doeverde foi intuitivo nisso. Não é liberdade isso. Você está falando, olha, agora não existe mais a ideia cristã de Deus, agora eu sou livre para pensar, mas agora existe a ciência. E se não houver crivo da ciência, aquilo ali não é conhecimento válido nem justificado. Doeverde vai falar, olha, você está preso à visão racional, à visão naturalista de ciência, que é uma visão relativista. Então, olha só, você trocou o absoluto na cosmologia cristã
dada pelo Deus bíblico, o Deus absoluto, o ser necessário no tomismo, e trocou, então, agora, pela necessidade de uma chancela da ciência naturalista que, por definição, é relativista. Olha só o enrosco em que nós chegamos e que é muito bem ressaltado pelo Hermann Dooyeweerd. Então, essa é uma pergunta, né, sobre como que o ser humano pode ser livre nessas condições. Dooyeweerd vai dizer o seguinte: essa é uma pergunta sequer considerada em trabalhos muito populares atualmente, como os livros do biólogo inglês Richard Dawkins ou do astrônomo norte-americano Neil deGrasse Tyson, que é uma celebridade aí, tem programas de televisão, reeditou uma série muito famosa dos anos 80, que foi feita pelo astrônomo Carl Sagan, que era a série Cosmos. Então, Neil deGrasse Tyson regravou essa série Cosmos, trazendo os avanços atuais da ciência e tudo mais. Mas tanto o Neil deGrasse quanto o Richard Dawkins são os que eu posso chamar de apóstolos dessa visão do motivo religioso básico da natureza da liberdade, e nenhum dos dois levanta essa questão levantada pelo Dooyeweerd, né? Na verdade, ambos defendem arduamente a ciência naturalista, rejeitando qualquer possibilidade de transcendência fora do mundo real. Não à toa, tanto o Richard Dawkins quanto o Neil deGrasse são bastante críticos e eles chegam às raias da ofensa mesmo de qualquer tipo de fé em algo transcendente. Não apenas do cristianismo, mas de fé de um modo geral. Qualquer coisa que você acredite que seja transcendente para esses dois autores aí vai ser uma grande bobagem, uma mitologização que não cabe mais nesse mundo tão desenvolvido e tão marcado por essa ciência, só que uma ciência naturalista. E eu citei aqui o Dawkins e o deGrasse Tyson apenas como exemplos, mas há muitos outros autores que seguem essa mesma linha deles. Então esse daí é o motivo religioso básico da natureza e da liberdade, que vai ser o sustentáculo de uma série de pensadores que vão surgir até então dentro dessa concepção de que agora o homem é livre de quaisquer concepções transcendentais, especialmente a noção do Deus bíblico, do Deus cristão, e agora com essa liberdade, finalmente a ciência, como expressão mor da racionalidade humana, nos guiará a descobrirmos as verdades sobre o mundo que nos cerca, sem concepções aí transcendentais que são supersticiosas, não têm respaldo científico e tudo mais. Essa é a lógica do motivo religioso básico da natureza e da liberdade, segundo o Hermann Dooyeweerd. E nos próximos vídeos veremos alguns dos pensadores desse motivo religioso básico. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo.